Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Broca e vocês estão no meu canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre dicas de escrita e o meu dicas de escrita será sobre primeira ou terceira pessoa. Qual eu devo escolher para escrever? Bom, no meu caso, eu já comecei escrevendo em terceira pessoa. Eu tinha uma história com vários personagens, eu tinha dois protagonistas com assim histórias de vida ao mesmo tempo que se complementavam, mas eram diferentes, e eu queria assim entrar na cabeça dos dois. Eu queria tipo ser um narrador que pudesse estar aqui numa cena só com um e depois estar numa cena só com o outro. Quando você escreve em primeira pessoa, é tudo pela visão daquele personagem, do protagonista. Então, por exemplo, eu acho, eu fui, eu acordei. Então é tudo centralizado. Os dois jeitos são legais. Dos dois jeitos dá para você escrever uma boa história. Eu acho que vai um pouco assim do coração. Como você vai se sentir melhor para contar aquela história? Uma dica que eu dou é, se você está em dúvida, escreva, de repente, o prólogo e os primeiros capítulos nas duas formas. Então, escreva em primeira pessoa, escreva em terceira. Compare as duas, veja qual você gostou mais. Foi isso que eu fiz num livro que eu estou trabalhando agora, que não está pronto ainda. Como eu já já escrevi 2 livros em terceira pessoa, então eu já estou mais habituada a escrever assim. Aí, quando eu comecei a escrever, eu fiquei muito na dúvida, porque era uma história assim muito pessoal, muito, vamos dizer assim, é uma história que pega fundo assim na personagem. Então eu fiquei pensando, mas será que eu deveria escrever em primeira? Até porque a princípio era para ser a história de um casal, então eu queria mostrar os dois. Mas quando eu escrevi o prólogo dessa história em primeira pessoa, eu já havia escrito mesmo o prólogo em terceira. Falei, é isso aqui, tá perfeito. Mas tipo, ela falava mais alto, ela tinha uma voz muito forte para contar a própria história, entendeu? Então, o outro personagem acabou se tornando um coadjuvante. Ele vai aparecer, mas ele vai aparecer menos. Os dois têm um problema, os dois vão superar, vão ter aí os seus momentos que eu não posso abrir mais. Só que assim, essa história é dela, entendeu? Então nem sempre você precisa, às vezes você não quer cortar o personagem, não, mas eu quero também ele e tal. Mas mesmo escrevendo em primeira pessoa, dependendo da história, dá para você envolver bem, tá? Um exemplo aqui que eu tenho sobre histórias bem intimistas que foram escritas em primeira e em terceira pessoa. O primeiro livro aqui é O Seu Ficar, da Gayle Forman. Então, esse livro, ele é escrito em primeira pessoa. É a Mia contando a história dela. Então, ela já começa... eu acordei e tal, e não sei o que, todos pensam que foi por causa da neve. Hoje eu acordei e deparei-me com um cobertor branco de neve cobrindo o nosso jardim. Ela vai sofrer um acidente, né? E vai ficar em coma e vai ficar ali flutuando fora do corpo. E assim, tudo, o tempo todo é ela contando a experiência dela, que ela tá vivendo. Tem vários personagens, tem personagens riquíssimos nesse livro, mas a protagonista, a principal, a voz dela é muito forte, porque tudo aquilo está acontecendo com ela. Porém, para dar um nó na cabeça de vocês, eu venho com outro livro aqui, PS Eu Te Amo, que eu confesso que eu achei que ele tinha sido escrito em primeira pessoa. Quando eu abri, eu descobri que não. E olha só, ele é um livro que o tempo todo é só a Holly. Ele está contando a história da Holly, como é que a Holly vai superar a morte
Jerry, como é que ela vai viver, como é que ela vai começar a se reerguer. O tempo todo é ela. Então é um livro que poderia ter sido escrito em primeira pessoa, na voz dela. Mas não. Ó, Holly segurou a blusa de lã azul perto do rosto e imediatamente sentiu o perfume familiar. Um pesar forte revirando o seu estômago e pressionando o seu peito. Então o tempo todo é o narrador contando a história da Holly, mas em terceira pessoa. Então, aquilo que eu falei, tanto você pode ter vários personagens e escrever em primeira pessoa e conseguir desenvolver bem os outros, só que sempre você vai ter que respeitar o ponto de vista daquela pessoa. Se eu sou um narrador neutro, se eu estou narrando em terceira pessoa e eu vou dizer que esse pote aqui é roxo, então tem que ser roxo mesmo, porque eu não posso passar uma informação falsa. Agora, se eu estou escrevendo em primeira pessoa e, sei lá, de repente a pessoa é daltônica e fala, não, esse pote é azul. Então, lá na casa de fulano eu cheguei e vi um pote azul. É o ponto de vista daquela pessoa. Facilita porque você não tem que ficar tão preso nos detalhes, no contar direitinho. Claro, você vai pesquisar, até porque o seu personagem não vai ser uma pessoa burrinha, né? Ele não vai ser uma pessoa que o tempo todo ele não sabe o que ele tá falando, não. Então, mas é diferente a cobrança. Quando é em terceira pessoa, você tem que ficar mais atento aos fatos, aos detalhes, para aquela informação que você está passando, especialmente se você for passar uma informação que é real. Então, a gente tem a liberdade artística, né? A gente tem a liberdade de criação, mas isso vai até certo ponto. O importante, eu acho que é escrever, não importa em primeira, em terceira, e tente coisas diferentes, escreva dos dois jeitos, escrever um livro de um jeito, escreve outro de outro, e assim você vai se encontrando. Você não precisa escrever a mesma coisa do mesmo jeito a vida toda, né? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha, se inscrevam no canal e logo eu volto com outras dicas para vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima!